Ok, meus queridos, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de Física 1. Nessa aula nós vamos tratar do tema soma algébrica de vetores, que vai encerrar essa sequência didática aí de vetores. Essa parte eu vou substituir porque o plano de aula ainda não está pronto. Como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de determinar o módulo do vetor e a sua inclinação, a partir das componentes, e determinar somente a diferença de vetores pelo método algébrico. Então, como introdução, vamos falar sobre algumas das aplicações aí desse tema, A soma algébrica é uma ferramenta bastante produtiva porque não depende da representação geométrica. Você não precisa mais ficar representando o vetor por um segmento orientado para poder tratá-lo, para poder operar sobre ele. E ele é um método amplamente empregado, por exemplo, na informática, Os matemáticos e os cientistas da computação se apropriaram aí dessa forma aí de soma de vetores, para soma algébrica de vetores para, por exemplo, realizar a soma de vetores em diversas linguagens de programação, como por exemplo é o que vocês estão vendo aqui na tela. Esse trecho de código aqui faz, por exemplo, a soma de dois vetores, um terceiro vetor chamado de soma, Então aqui um iterável contador vai variar dentre os valores 0 e 4, sendo incrementado de 1 em uma unidade. E aí, para cada um desses valores aí de contador, uma posição de memória do vetor soma vai receber a soma das respectivas posições de memória dos vetores V1 e V2, e com isso somam-se dois vetores nessa linguagem, nesse código. Perceba que não foi necessário para isso fazer qualquer desenho, qualquer diagrama esquemático, e que fica muito mais prático, muito mais rápido de fazer operações com vetores dessa forma. Então essa aí é a principal vantagem de se utilizar aí a soma algébrica, a representação algébrica de vetores. Então agora a gente vai ver como é que se determina o módulo de um vetor a partir das suas componentes. Nós vamos considerar então essas componentes o x e o índice y de módulos 3.46 e 2, respectivamente, como vocês estão vendo aí na tela. E aí nós vamos fazer a soma geométrica para mostrar que o módulo do vetor u pode ser determinado aí pelo teorema de Pitágoras. Então, se a gente fizer a soma das componentes o x e o y, o resultado é o vetor u. E se a gente considerar agora só os módulos desses três vetores, nós vamos ver que eles vão formar um triângulo retângulo. E aí, as componentes ocupam os lugares dos catetos, Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente conseguiria determinar o módulo desse vetor u. Então, esse módulo ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos módulos. Aí, inserindo-se os resultados, fazendo-se as somas, extraindo-se a raiz, e a gente chega que o módulo do vetor é aproximadamente 4, Então, tá aí. A gente consegue determinar o módulo do vetor conhecendo as suas componentes pelo teorema de Pitágoras. Então, a moral da história aqui, para qualquer vetor V de componentes horizontal e vertical conhecidas, cujos módulos sejam conhecidos, o quadrado do módulo do vetor V pode ser determinado aí pelo teorema de Pitágoras e, portanto, a gente pode determinar o módulo desse vetor do teorema de Pitágoras. Então, a moral da história aqui, para qualquer que seja o vetor V de componentes horizontal e vertical conhecidas, o módulo desse vetor pode ser determinado pelo teorema de Pitágoras, Agora a gente vai ver que também a inclinação de um vetor pode ser determinada se a gente conhecer as componentes desse vetor. Então acho que vai ser melhor a gente ver isso através de um exemplo. Nós vamos tentar determinar um ângulo formado pelo vetor u de componentes 2i e 2j e horizontal. Então as componentes são essas que estão aí na tela, vocês podem ver que elas têm módulo 2, como a componente x é 2i, ela aponta para a direita, como a componente y é 2j, ela aponta para cima. Nós vamos começar determinando o vetor u pela soma das componentes. Então, ele vai ser a soma da componente vertical, a horizontal com a vertical. E agora a gente vai considerar apenas o módulo desses vetores. Percebam que o vetor u vai formar um ângulo alfa com horizontal, que vai estar destacado aí no triângulo. Então, nesse triângulo,
colocamos apenas os módulos dos vetores, não tem mais direção nem sentido, aliás, não tem mais sentido, né? Veja que a gente não precisa mais usar a seta, né? Só os segmentos. E aí nós vamos usar as relações métricas de um triângulo retângulo para determinar essa inclinação que estava faltando. Então a gente vai usar a função tangente, que é tida pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que nessa figura vai ser a razão entre a componente vertical e horizontal. Então vai ser a razão o y por o x, que valem ambos os dois, né? Então essa tangente vale 1, e aí para determinar o ângulo a gente tem que usar uma função trigonométrica inversa chamada de arco tangente. Então esse ângulo vai ser o arco tangente dessa tangente aí. Então vai ser o arco tangente do valor 1, né? Eu costumava pensar nessa função aí, para entendê-la melhor, da seguinte forma. A gente pode ler arco tangente como se fosse assim, o ângulo cuja tangente vale 1, tá? É o arco, né? Cuja tangente vale 1, né? Então, esse ângulo alfa é tal que ele determina um arco cuja tangente vale 1, um círculo trigonométrico. Mas, para a gente aqui vai estar de bom tamanho usar uma calculadora para determinar esse valor, tá? Mas também a gente pode usar tabelas trigonométricas quando os resultados forem assim bastante conhecidos, né? Como é o caso aqui do 1, a gente vai saber aí da tabela trigonométrica que o ângulo cuja tangente é 1 é 45. Então, essa inclinação desse vetor aqui é de 45 graus. E aí vocês viram como é que a gente pode determinar a inclinação de um vetor através das suas componentes. Pessoal, então agora a gente vai chegar no ponto final aí dessa sequência didática. Nós vamos fazer a soma algébrica de vetores usando os vetores unitários I e J. Então, como motivação, a gente vai tentar responder essa pergunta. Seria possível determinar a soma de vetores sem ter que representá-los mediante a geometria? Então a resposta é sim, e nós vamos ver isso agora. Eu vou começar mostrando que a soma de dois vetores equivale à soma das suas componentes. Então, para mostrar que a soma dos vetores é igual à soma das suas componentes, eu vou realizar aí a soma dos vetores U e V e depois realizar a soma das componentes desses dois vetores para mostrar que o resultado vai ser o mesmo, né? Então vamos fazer a soma dos vetores U e V. Eu vou ocultar o vetor V e vou representar ele na extremidade do vetor U. E aí a soma vai ser o vetor que vai apontar da origem de U para a extremidade de V, esse vetor W aí. Então agora eu vou representar aí as componentes do vetor U, tá aí a componente horizontal U índice X e a vertical U índice Y, né? E agora as componentes do vetor V. Então está aí a componente horizontal V índice X e a componente vertical V índice Y. E agora a gente vai proceder à soma dessas componentes aí. Então, na extremidade da componente U índice X, vou representar a componente V índice X. Então agora eu vou fazer aí a representação das componentes verticais, né? Então vamos representar aí a componente vertical do vetor U, o Y, e a componente vertical do vetor VY. E aí vamos ver que essa soma, né, que vai ser o vetor que liga a origem de UX com a extremidade de VY, vai ser exatamente o vetor soma U mais V, né, que a gente havia representado. Para deixar mais evidente aí, vou exibir os vetores U e V, né? Opa, esse aqui, para mostrar que essa soma é exatamente a mesma, né? Então tá aí. Tanto faz somar os vetores como somar suas componentes, que o resultado vai ser o mesmo. Então tá aí. A soma dos vetores equivale à soma das suas componentes, né? Soma de U mais V é igual à soma da componente UX com a componente VX, a componente UY com a componente VY. Então é equivalente somar vetores ou somar as suas componentes. Ou a gente poderia considerar, né, essas componentes como sendo o produto dos seus módulos pelos vetores I e J. Vejam que não vai mudar em nada, né? Então a soma dos vetores seria também igual à soma das suas componentes expressas em termos dos vetores I e J. Então,
A moral da história, né, que se o vetor tivesse essa representação aí, em termos dos vetores I e J, e o outro também, a soma desses dois vetores vai ser, bom, conforme o que foi representado aqui, né, a soma das suas componentes. A gente pode associar a soma do jeito que quiser, aplicar a comutatividade também, né, então posso trocar aqui o I com o J, né, e fatorar aqui essa soma desses dois vetores, colocar o vetor I em evidência e fazer a soma então das suas componentes, tá? Eu acho que isso vai ficar mais claro com um exemplo que a gente vai ver a seguir. Então vamos fazer alguns exemplos para tentar esclarecer aí o que a gente acabou de ver a respeito de soma algébrica e no final vou tentar concluir destacando a importância desse método, né? Digamos que dois vetores A e B tenho representantes aí 2i mais 3j para A e 4i mais 1j para o B. Qual seria a soma A mais B? Então, segundo o que a gente acabou de ver, tudo que nós precisaríamos fazer para determinar essa soma seria somar as componentes I de cada vetor e J de cada vetor. Então, 2 e 4 na direção I e 3 e 1 na direção J, o que resultaria no vetor 6i mais 4j. Perceba então como é que fica bem mais simples, né, de realizar a soma, bem mais simples, bem mais rápido de realizar a soma com esse método. E aí, como que a gente já viu aí da nossa aula, percebam que conhecer as componentes é equivalente, completamente equivalente a conhecer o vetor. A gente pode determinar a partir dessas componentes aí, tanto o módulo quanto a direção do vetor. Então, esse é um método bem mais rápido, bem mais vantajoso que o método geométrico, então é por isso que ele é preferido, né, na hora de se tratar aí com vetores. E se a gente quisesse fazer a diferença usando esse método? Então vamos considerar esse exemplo aí no qual o vetor A está representado pelo vetor 2i mais 3j e o vetor B, o vetor menos 5i mais 1j, nós vamos fazer a diferença A menos B. Então vou arranjar os dois vetores aqui, então em cima o vetor A, embaixo o vetor menos B, né? Perceba que aqui nesse segundo termo pode-se aplicar a distributividade da multiplicação de um escalar por um vetor. Então esse menos 1 vezes menos 5i vai dar mais 5i, e esse menos 1 vezes 1j vai dar menos 1j, como está exibido aqui. E agora, para concluir, a gente soma componente com componente, né? Então, na direção i nós vamos ter 2 mais 5, e na direção j nós vamos ter 3 menos 1, que vai produzir aí o vetor 7i mais 2j. Percebam como fica então bem mais prático de realizar esse tipo de operação. Então vamos demonstrar agora a versatilidade desse método somando três vetores, os vetores A e B que a gente já tinha usado. Agora eu vou incluir o vetor C I mais 7J e vou fazer a soma dos três. Então, para facilitar aí a operação, vou colocar os vetores A, B e C, conforme está exibido aí na tela, para facilitar a identificação de que é componente I, que é componente J, né? Mas é simples, né? Tudo que nós vamos ter que fazer agora é somar as componentes I entre si e os componentes J entre si. Então, nós vamos ter na direção I 2 mais 5 mais 1 e na direção J 3 mais 1 mais 7, como está exibido aí na tela. E agora é só proceder essas duas somas, né? Então, aqui nós vamos ter menos 2i, aqui nós vamos ter mais 11j. Perceba como é que fica fácil realizar essa operação agora com 3, 4, 5, quantos vetores a gente quiser. E se quiséssemos somar múltiplos de vetores, como nesse caso aqui? Vamos fazer então a soma dos vetores 2a mais 3b menos 4c. Como que nós vamos proceder? Eu vou arranjar os vetores, como nos casos anteriores, né? Colocá-los de maneira que facilite, né, a identificação do que vai ser componente I, do que vai ser componente J, né? Mas agora tomando cuidado de multiplicá-lo pelos respectivos escalares. Então o vetor A aqui, que é 1 menos 2j, está sendo multiplicado por 2. O vetor B, que é o vetor 3i mais 5j, está sendo multiplicado por 3. E o vetor C está sendo multiplicado por menos 4. O que nós vamos fazer agora? Distribuir essa multiplicação em cada um dos termos, que vai produzir 2i menos 4j no primeiro vetor, mais 9i mais 15j no segundo, e menos 16i menos 24j no terceiro.
E agora, para concluir, o que nós vamos fazer? Somar componentes I com componentes I, componentes J com componentes J. Então, nós vamos ter aí, para concluir, né, essa soma, 2 mais 9 menos 16, mais menos 4 mais 15, menos 24, que vai produzir aí o vetor menos 5i menos 13j. O que eu queria destacar aí? Vejam que em nenhum desses casos aí foi necessário desenhar o vetor para realizar essa operação. Não precisamos conhecer mais nenhuma inclinação, nenhuma operação mais complexa. Vejam então a praticidade, a funcionalidade desse método algébrico, e isso eu acho que é o suficiente para mostrar, né, por que ele é um método mais utilizado, né, mais comum aí, de se realizar soma, subtração e outras operações com vetores. Então, pessoal, é o que eu tinha para essa sequência didática aí sobre vetores. Vou parando por aqui. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.